Fala galera, mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E pra quem não me conhece ainda, é prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns crimes que são baseados em algumas minisséries ou documentários que são mostrados em algumas plataformas que eu vou falar sobre. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito. Dá muito like, compartilha que isso me ajuda bastante. E comenta dizendo se vocês gostam de ver esse tipo de minisséries que são baseadas em fatos reais, seja crimes e tudo mais. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Tem um filme da Netflix que é um crime que aconteceu lá nos Estados Unidos, que se passa pela vida de Ted Bundy. Tem um filme que é da Netflix, que tem em 3 partes assim, tem esse filme, tem em forma de documentário também, e em forma de documentário e misturado com minissérie, que vai contando a real história de onde tudo isso aconteceu, por que que ele virou essa pessoa, por que que ele se tornou uma pessoa tão Maquiavel, assim, do ao ponto de assassinar algumas mulheres. Então, nesse filme, ele retrata muito isso em alguns aspectos da vida dele. Então, ele mostra ele sendo muito sedutor para poder conquistar as garotas da cidade. E com isso, ele conseguia de alguma forma, porque na época ele realmente era muito bonito, muito sedutor, muito, como fala, galanteador. E ele conseguia atrair essas mulheres por conta dessa técnica dele. Então foi aí que ele apreciou aquele momento para fazer o que não devia ser feito. Ele se viu na vontade de fazer algo muito de errado. Na primeira vez que mostra, ele se sentiu muito prazeroso de fazer aquilo. Ele pensou consigo mesmo: por que eu tô fazendo isso? Será que eu vou levar isso pro resto da minha vida? Então foi aí que ele continuou a essa saga de serial killer que é dos Estados Unidos. E ainda falando sobre o Ted Bundy, tem outro tipo de documentário que é mais a parte do interrogatório, a parte de conversar com ele, para saber mais sobre a vida dele, por que que ele fazia isso, por que que ele se tornou essa pessoa, de onde tudo isso aconteceu e como aconteceu, né? Então mostra isso dentro desse interrogatório que fizeram com eles. Então ele foi preso em uma cadeia, que é lá dos Estados Unidos, e ele foi executado. Mas eu não tenho a confirmação se realmente foi o que aconteceu, ou se ele saiu da cadeia, ou se ele morreu. Eu ainda não tenho essa confirmação, mas eu penso que ele morreu há anos, porque ele já devia estar muito velho, né? Então eu acho que ele morreu mesmo de velhice. E não executaram ele, então eu acho que foi isso que aconteceu. E é um caso muito interessante pra gente saber o que se passa na mente dessas pessoas conturbadas, digamos assim. Porque é muito doido você saber a história e do passado pós-traumático também da pessoa que envolve. E ele pensa, eu quero mudar isso, eu quero ser outra pessoa. Só que por conta dessa mudança toda que alguns assassinos pensam assim, eles pensam, eu quero fazer alguma coisa que mude em mim, eu quero ser uma pessoa melhor. Só que não ser uma pessoa melhor. Ele faz o pior pra ele mesmo. Então ele resolve tudo o que aconteceu dentro do passado dele pra poder ficar lá atrás e ele não lembrar. Porque ele vai se sentir muito culpado do que fez. E aí se passa por uma situação muito complicada, achando que é o melhor pra ele, só que não é o melhor pra ele, é o pior. Temos uma outra minissérie também que é baseado em um crime real, que é dos Estados Unidos também, que é a história de Jeffrey Dahmer. Eu não sei pronunciar o sobrenome, mas tem na Netflix ainda. É uma história muito angustiante e de agonia. É muito pesado porque ele começou na vida passada dele, que aconteceu com a separação dos pais dele, ele não ia tão bem na escola,
ele era mais na dele e muito tímido, ele não se enturmava tanto. E aí ele foi se gostando de fazer ajuda com o pai dele na parte da cozinha. Até aí, ok. Mas tem em um momento da série, que foi logo no segundo episódio, se eu não me engano, minto, foi no primeiro episódio. Ele viu que tinha um bichinho morto debaixo da casa dele, que era como se fosse um mini porãozinho ali, sabe? Porque tem muito isso lá nos Estados Unidos, tem bastante porão lá, coisa que não tem aqui no Brasil. Ok, ele foi lá pegar o bichinho junto com o pai, e aí ele foi na intenção de ajudar o pai dele. Aí o pai dele incentivou para ele abrir o animal, para poder pegar todos esses restos deles para jogar fora. Ou também para fazer alguma coisa muito nojenta. Vocês podem até imaginar. Não vou falar, porque é realmente pesado o que acontece nessa série. Então foi a partir desse momento que ele começou a gostar de fazer isso, do que eu acabei de falar. Eu não vou falar de novo, porque eu não sei se vocês vão estar almoçando, vendo esse vídeo ou jantando, porque é realmente muito, sabe? Nossa, é muito tenso. Depois disso, ele foi conhecendo alguns caras em barzinho, ele foi gostando de conhecer essas pessoas dentro de barzinho. E depois disso, aconteceu muita coisa de ruim. A vizinha até foi questionada por isso. Você não escutou nada? E esse cheiro? De onde vem esse cheiro? É por conta do vizinho, que é do Jeffrey, que ele se mudou, ele saiu da casa dos pais para poder morar sozinho. E nisso, ele começou, como posso dizer assim, uma caçada de pessoas para fazer a parte do crime canibalismo? Acho que é canibalista que fala. Enfim, e aí foi acontecendo as mortes das pessoas, o sumiço das pessoas, e ninguém sabia o que acontecia. Não tinha nenhum vestígio, o que poderia incriminar ele. Aí, em um certo momento, a vizinha falou assim: eu acho esse vizinho aqui, ó, muito estranho, vocês têm que interrogar ele, vocês têm que ver ele. E aí foi esse processo todo que eu tava tentando desvendar. Enfim, é uma história bem conturbadora da vida dele e da vida passada dele que aconteceu por se tornar essa pessoa tão ruim assim, tão Maquiavel também. Às vezes eu fico pensando, caraca, como que pode se tornar esse tipo de pessoa? É muito doido entrar em uma mente de uma pessoa assim, né? Porque, ai gente, é muita coisa que acontece na vida passada que faz essa pessoa se tornar assim, né? Não é possível. Outra minissérie também, que não é da Netflix, mas é da Globoplay, fala da vida da Elise Matsunaga. E sobre a Elise é quase a mesma coisa da vida do Jeffrey. Só que por algum momento ela se sentiu para fazer isso com o marido dela por fatos que aconteceu com ela junto com o marido dela, traição, algumas coisas complicadas na vida amorosa deles. Então, assim, foi uma minissérie tanto, eu curti bastante, eu vi com a minha prima aqui na minha sala, a gente ficou chocado com cada cena, com cada fala que ela falava sobre o marido dela, do porquê que ela fez isso com ele. A história é muito tensa e interessante também. Por que interessante? Porque a gente vê o lado sombrio dessa pessoa, do porquê que ela queria fazer isso com ele. Por vingança, será? Ou por algum outro motivo que ela queria que fizesse isso com o marido dela, por alguma situação que aconteceu com os dois juntos na vida passada? Na vida passada, não. Do que já aconteceu com eles antigamente. Eu falei vida passada de modo errado, mas eu tô querendo entender que alguns fatos que é dentro do casamento dela junto com ele, que algumas coisas não deram certo, que ela queria uma coisa diferente com ele, que ele talvez não acabou aceitando, então ela foi o que fez com ele.
muito tenso saber do porquê que ela fez isso com ele. É uma situação muito complicada. E agora dizem que ela tá solta, ela não tá mais na cadeia e ela tá à liberdade e ela até tá fazendo, não sei, não posso confirmar ainda, mas penso eu, ela está dentro da casa dela, ela tá fazendo tudo que ela tiver liberdade de fazer o que ela bem entender. Então, eu acho que ela tá se livrando do passado dela, que foi muito complicado de fazer isso com o próprio marido, né? De pegar os restos dele, jogar numa sacola, depois pra esconder, pra que ninguém visse da situação, do que aconteceu. É muito angustiante, porque cada cena que se passava eu ficava assim, meu Deus do céu. E eu não falei se eu continuei da série do Jeffrey. Eu não terminei, eu parei na metade. Eu tô indo aos poucos, porque é muito pesado. Eu não sei se eu vou terminar de ver, se eu vou parar, mas eu vou tentar ver. Se eu continuar, se eu terminar, talvez eu volte aqui pra fazer uma análise dessa minissérie, falando dele. E do que eu achei dessa série, falando sobre a vida dele, enfim, tudo mais. É uma série tanto. Eu tô gostando até, só que eu não terminei ainda, né? Mas eu pretendo terminar. E também temos um outro tipo de minissérie em formato de documentário também. Mas eu vou falar primeiro sobre Bem-vindos à Vizinhança. Tem na Netflix, que conta que tem uma família. Eles se mudam para uma mansão enorme, rica, que é em Nova Orleans. Eles se mudam e junto com a filha deles. E depois de um tempinho, assim, eles recebem várias cartas ameaçadoras. Mas primeiro, não foi uma carta ameaçadora, mas sim uma carta intimidadora, para poder intimar eles. Para ficar, ó, cuidado, eu tô de olho em você. A carta dizia mais ou menos assim: bem-vindos à minha casa. Aqui vocês estão juntos e eu estou junto com vocês. Então, bem-vindos. Mais ou menos assim a carta. Ele já ficou assim, meu Deus, tem um louco varrido à solta que tá vigiando a gente. Então, assim, eles tentam descobrir quem que é essa pessoa. Tem várias suspeitas de quem pode ser. E esse crime, que não é... Tá, é um crime, porque é uma invasão de privacidade, é uma invasão domiciliar que chegou até a maltratar esses parentes que é dessa família, mas isso foi há uns 4 anos atrás, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E a vinda dessa família nova, eles estranharam ao ver essa carta. Então, muita coisa aconteceu, portas sendo destrancadas, avisos de alarmes, uma pessoa vendo essa pessoa, a vizinha sendo fofoqueira, dizendo que essa casa foi mal assombrada, que ainda é mal assombrada, e acontece um crime que essa pessoa simplesmente entra nessa mansão e machuca alguém da família, que é o pai dos filhos deles. Então ele não sabe que é essa pessoa. Por que que ele bateu nele? Por que que ele foi até essa casa? Por que que ele tá fissurado nessa casa? Por que que ele tá fissurado pela família dentro dessa casa? Assim, eu fiquei tensa a qualquer cena que passava dentro dessa minissérie. Eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que pode acontecer de novo? Mais coisa, né? O que pode acontecer? É uma série tanto, eu gostei bastante da história e é um tipo de minissérie que eu gosto. Porque quando se trata de fatos reais, o que realmente aconteceu, eu me interesso mais. Vocês são assim também? E desde hoje, que é da atualidade, ninguém sabe quem pode ser essa pessoa. Se pode ser uma mulher, se pode ser um velho, se pode ser um homem, se pode ser uma criança. Enfim, tem N de oportunidades de quem pode ser essa pessoa. E agora eu vou falar da última minissérie, que na verdade é misturado com documentário, porque tem algumas cenas que se passam em formato de documentário
e outros tipos de cena em relação ao tipo de cena de filme. Eu gostei bastante desse tipo de modelo de minissérie, curti. E falando sobre a vida dele, as vítimas foram falando tudo que aconteceu com elas, com esse cara do Tinder. Nada mais é, esse cara diz que é rico, é milionário ou trilionário. Trilionário. Por quê? Ele se aproveitava do dinheiro das vítimas para poder conquistar outras mulheres com essas conquista de finanças que ele tinha conforme essas vítimas. Ou seja, ele ficava com uma garota e ele pedia dinheiro emprestado, ele pegava esse dinheiro emprestado e ele fazia isso com as outras vítimas a seguir. Ou seja, é um maníaco. É muito louco essa série. Eu fiquei assim de cara. Teve uma vítima que falou assim: eu quero que ele sofra o mesmo que eu sofri. E eu vou vender tudo o que ele tem em um site. Eu achei sensacional, cara. Que ideia incrível. Eu gostei. Ela vendeu todas as coisas dele nesse site pra poder ter a vingança dela. Porque já que eu sofri por causa dele, né? Eu vou fazer uma vingança pra ele ver o que é bom na vida dele. Como é bom sofrer. E ela fez. Ele falava assim pra ela, eu lembro dessa cena até hoje: não, porque você não pode fazer isso comigo, porque eu te amo. Você não pode fazer isso, porque a minha vida está em jogo. Você pode ferrar com a minha imagem. E ela um pouco se lixando pra ele. Ela fez o que fez. Ele ficou horrorizado. Ele bloqueou ela em todas as redes sociais. Depois de um tempo, ele desbloqueou ela e ele foi parar na cadeia. Ele ficou 1 ano na cadeia por conta disso, por conta desse crime. E aí ele saiu da cadeia. E vocês sabem que eu sou uma pessoa curiosa, né? Porque assim, eu fui pesquisar o nome dele no Facebook, eu achei. Gente, eu não tô falando mentira, juro por Deus. Tô jurando mesmo, porque é verdade. Eu achei o Facebook dele. Aí eu vi uma publicação dele assim: vocês sabem como me ajudar? Como reabrir a minha conta do Tinder? Eu pensei, ou seja, ele voltou a fazer isso de novo. Não é possível que um cara não aprendeu, né? Cara, eu fiquei assim de cara com as vítimas falando. Dá até vontade de rever de novo, sabe? Porque é realmente muito bom essa minissérie. Então, eu gostei muito. Eu gosto de ver muito documentários em formas de minisséries baseadas em fatos reais, o que me anima cada vez mais para ver esse tipo de minissérie. Não sei se para vocês, se vocês gostam assim também. E eu quis dar essas dicas aqui para vocês, espero que vocês curtem. Depois vocês me falam aqui nos comentários, assim a gente vai conversando sobre. Então é isso, o vídeo acabou por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.